A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, o prólogo de mais uma série, esta não tão longa quanto do Exílio ao Cristo. Mas nós vamos falar nessas próximas 2 semanas, hoje, amanhã e domingo, e os próximos 3 dias do próximo final de semana. Nós vamos falar do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e o capítulo do Sermão da Planície de Lucas, tá? Então, como vai funcionar a série nos próximos 2 finais de semana? A ideia é falarmos hoje, no caso, a introdução, o prólogo, estarei explicando. Amanhã falaremos das Bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, certo? E na semana que vem, no domingo, já começando a outra semana, mas ainda dentro deste final de semana, nós vamos falar também do capítulo 5, mas do sal e luz. Então, como que ficou dividido? Hoje o prólogo, tá? Vou dar uma introduzida, uma explicação, como eu me baseei para fazer as minhas pesquisas. Amanhã, as Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Do capítulo 5 vai ser dividido em 2 partes. Eu vou falar das Bem-aventuranças, do versículo 1 ao versículo 12. E domingo, vou falar do sal e luz, versículos 13 ao 16. E do 17 ao 48, a nova justiça de Cristo, certo? Então, esse final de semana nós vamos tratar do sal e luz, a justiça, sendo Jesus o justo juiz. Na sexta que vem, a verdadeira piedade e a confiança em Deus, o capítulo 6, versículos do 1 ao 18, a piedade genuína. Capítulo 6, do 19 ao 34, nós vamos tratar da verdadeira riqueza e ansiedade. E o capítulo 7, a vida prática do reino, tá? Então, semana que vem nós vamos falar do capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E para fechar, Lucas capítulo 6, versículos 17 ao 49. Fazendo um comparativo com o Sermão da Montanha. Lucas ele tem as particularidades no Evangelho de Lucas, né, o capítulo 6, falando especificamente do Sermão da Planície, tem algumas particularidades que vale a pena ser mencionado. E como que foi montada essa pesquisa, tá? O Sermão da Montanha, ele está, como eu falei, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e tem a referência no capítulo 6 de Lucas, e é talvez um dos principais pilares do cristianismo. Ele não é apenas um conjunto de regras, mas a própria revelação da natureza do reino de Deus, do Cristo em si, e rege a vida dos cidadãos desse reino, como viver para o reino, buscar esse reino. Isso também vai ser tratado, tá? Jesus, subindo a um monte, ensina aos seus discípulos e a uma multidão sobre justiça, e a justiça que excede aos escribas e fariseus, não simplesmente sobre uma justiça, tá? De uma forma geral, mas de uma forma não ampla, mas sim a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Este sermão é o cerne da ética cristã, oferecendo uma nova perspectiva sobre a lei mosaica, os mandamentos e a vida de fé. E a base que eu usei foi o Sermão da Montanha por Santo Agostinho, tá? É assim que a Igreja Católica o chama, tá? É um canal que trata de Bíblia. Aqui falamos de Bíblia, o foco é a Bíblia, seja ela católica, ortodoxa, protestante, enfim, falamos de Bíblia. E Santo Agostinho, ou a teoria agostiniana sobre o Sermão da Montanha, eu usei porque é uma base muito teológica, muito teórica, muito boa. E Agostinho apresenta o Sermão da Montanha não apenas como um conjunto de preceitos morais da vivência em sociedade comum, mas como um modelo perfeito, entre aspas, né, e progressivo de uma vida cristã progressiva mesmo, tá? E as 8 bem-aventuranças, ou como ele chama de beatitudes, constituem uma gradação, um nivelamento admirável, também entre aspas, tá? Isso segundo ele, tá? Palavras de Agostinho, onde a humildade é a virtude fundadora, e essas 8 beatitudes ou 8 bem-aventuranças constituem uma contemplação perfeita e fiel de Deus, falando em si do indivíduo, a condição terrena para a perfeição, a paz e a busca por essa contemplação, tá? Cristo inicia seu sermão com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem as características e o destino dos que pertencem ao reino dos céus. A palavra grega para as bem-aventuranças seria makarioi, que significa felizes, felicidades ou privilégios, privilegiados, tá? Os bem-aventurados, tá? Então, falando de bem-aventurança, falamos de felicidades, momentos específicos dessa criação
desse reino, enfim. E esse conceito de felicidade não se baseia em circunstâncias específicas externas, mas de uma condição espiritual e na promessa da recompensa dada pelo Altíssimo. Segundo o próprio Agostinho, este sermão da montanha de Jesus, conforme descrito no Evangelho de Mateus, é um guia para a vida cristã e até para a vida como um todo. Se a gente for analisar todas as bem-aventuranças, tudo, até os dons do Espírito que eu vou mencionar de Isaías, cabe muito aqui. E ajuda na moralidade, né? Ajuda a ter uma moralidade elevada. A conclusão do sermão, que compara quem ouve e pratica as palavras de Jesus a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, e enfatiza a solidez e a importância dos ensinamentos crísticos. A montanha, o local onde o sermão acontece, é visto como um símbolo dos preceitos mais elevados de justiça que são dados por Deus a um povo que age pela caridade, em oposição aos preceitos menores dados aos judeus, tá? E detalhando em si as beatitudes, os pobres de espírito, que refere-se à humildade e não aos inflados de ego, de orgulho, os mansos, que são aqueles que cedem aos abusos, mas vencem o mal com o bem, e eles herdarão a terra, os que choram, que são os que se entristecem, pelas perdas mundanas, então ele fica triste por perder as coisas mundanas, mas eles vão ter o consolo do Espírito Santo com a vinda, né, saída de Jesus para o mundo glorioso, e eles encontram alegrias nas coisas eternas, fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, enfim, tudo isso vai ser analisado. E aqui foi o que eu comentei há pouco. Agostinho ele também compara as beatitudes ou as bem-aventuranças como com o nível de perfeição dos 7 dons do Espírito Santo mencionados em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. O temor a Deus, a piedade, a ciência, a força, o conselho, a inteligência e a sabedoria. Se você for analisar, o temor de Deus é o primeiro, mas o princípio de tudo, se você tem sabedoria, você tem a inteligência para saber aplicar no momento certo, do jeito certo, sabe aconselhar, tem força, tem a ciência de tudo que está fazendo, tem a piedade, e você chega diante de tudo isso ao temor de Deus. E cada uma dessas bem-aventuranças tem o temor de Deus associado aos pobres de espírito e a sabedoria dos pacíficos. Certo? Fica aqui o prólogo. Amanhã começamos capítulo 5, versículos 1 ao 12, com as bem-aventuranças. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Altíssimo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu?